sejam bem-vindos ao EDCC, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Aproveita que você tá aí e segue a gente nas redes sociais, as nossas redes sociais e as do canal. Aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever. Ativa o sino, meu povo! E hoje a gente chama aqui os pais da matéria. A gente chamou esse pessoal que vive Star Wars. Eu vou pedir para eles se apresentar para vocês, Thiago Godoy e Júlio Bardini. Por favor, sejam muito bem-vindos ao EDCC. Meu nome é Thiago, eu sou formado em Relações Internacionais. Agora eu estou fazendo mestrado em Relações Internacionais também, quero seguir a área acadêmica. E pela minha fissura em Star Wars, eu não pude recusar esse convite de estar aqui hoje. Eu sou o Júlio, eu também sou formado em Relações Internacionais na FAP, sou um rebento acadêmico desses dois indivíduos. Hoje eu trabalho com cinema, sou editor de cinema com Rapadura e eu sou perdidamente apaixonado por Star Wars, já assisti todos os filmes, todas as séries, li todos os livros, os quadrinhos, joguei todos os videogames e o que mais tiver aí, se eu ainda não tiver feito, me avise, porque eu faço agora. Então se você tá aí em busca de um amor que gosta de Star Wars, esse cara aí é pra você. Bom, eu vou pedir para eles explicarem qual vai ser o foco do nosso vídeo de hoje. Olha o disclaimer, vamos lá. Bom, Star Wars, gente, é uma saga muito vasta, tá? A gente está acostumado a ir no cinema e assistir os filmes, mas o conteúdo que existe dentro de Star Wars é muito maior, tá? Então a gente tem 10 filmes lançados até agora, a gente tem 3 séries de TV já rodando por aí, 3 animações e mais 2 séries em live action em desenvolvimento. A gente tem pelo menos uns 20 arcos de quadrinhos lançados pela Marvel desde 2012, imagino que veio antes também, né? E a gente tem também cerca de 30 romances lançados, tá? Então é muito material e aqui hoje a gente optou por focar só nos filmes e no aspecto político dos filmes. A gente vai fazer uma abordagem aqui por trilogia, né? Pensando nas 3 trilogias. E também por ordem cronológica, o que pra você, fã de Star Wars, faz diferença. Porque os filmes não foram lançados em ordem cronológica. Então aqui, para dar uma situada melhor, a gente vai optar por seguir realmente os acontecimentos de acordo com a linha do tempo correta da trilogia. A gente vai começar então pela trilogia das prequels, que é composta pelos episódios 1, Ameaça Fantasma, 2, O Ataque dos Clones e 3, A Vingança do Sith. Ok? Então o que a gente tem no começo? Quando começaram a sair esses filmes das prequels, o George Lucas ele tinha uma proposta muito clara, né, que era desenvolver como que um regime democrático, que era a República Galáctica, se desenvolveu de forma a se tornar um regime totalitário, uma ditadura totalitária na trilogia original, clássica com Darth Vader e tudo mais. Esses 3 filmes ainda não tem Darth Vader, ainda não tem Marcha Imperial tocando, não tem Luke, eu sou seu pai. Aqui o rolê é outro, tá? Uma das coisas que os fãs menos gostam nas prequels é o fato de ela ter uma política muito forte e muito presente em todos os filmes. Que os fãs de Star Wars querem a pancadaria, sabres de luz, né? E drama familiar. E é que assim, toda essa política que o George Lucas coloca na trilogia das prequels acaba ficando um pouco densa. O pessoal esquece que Star Wars no começo é mais produto para vender brinquedo, para vender muita coisa. E muita gente ficou desencantada com as prequels. Elas têm uns probleminhas assim, de execução, romances meio toscos, assim, umas coisas que não são muito bem executadas, mas a parte da política dá pra se tirar muita coisa dali de dentro. E justamente essa questão de como democracias morrem, que você consegue fazer um paralelo com um livro recém-lançado no ano passado, que trata justamente desse tema. Se a gente pega pra analisar como o Palpatine, que na trilogia original ele já é chamado somente de Imperador, como ele sai de um político no Senado, vai de líder do Senado e depois vai de Imperador Supremo da Aliança Galáctica. Então, como que isso acontece? Ele não faz nenhuma ruptura no sistema, ele não dá nenhum golpe. Ele faz com que seja exposto todas as falhas desse sistema da República, fazendo com que a população fique mais inclinada e com medo para aceitar essa imposição de um Império Galáctico depois no episódio 3. Ele tem um dos enredos que os fãs consideram mais chato dos filmes, porque ele basicamente trata de uma disputa comercial, que é uma coisa que nunca teve em nenhum dos filmes de Star Wars até então. Como a gente mencionou, antes era guerra, era Império contra a Aliança Rebelde, Luke contra Darth Vader, bem contra o mal. No episódio 1 acontece com uma coisa que é nova para quem está acostumado com esses filmes, né? Começa com um bloqueio por conta de tarifas.
A pessoa que vai assistir Star Wars, às vezes ela não tá muito na vibe de falar de política, né? Mas é o que fala, justamente para que a gente possa entrar nesse âmbito das democracias morrendo e se transformando em ditaduras. Então, a partir desse imbróglio comercial que a gente tem no episódio 1, o imperador, que vai se tornar imperador futuramente, né, que aqui ainda é senador Palpatine, ele começa a juntar cada vez mais poder. Tá? Até então, o regime era composto por, a gente tem 3 grandes atores ali. A gente tem o Senado, que era onde estava o senador Palpatine. A gente tem o chanceler, que é eleito pelo Senado e é uma espécie de chefe de Estado e governo da galáxia. E a gente tem um terceiro ator que não está envolvido na política, pelo menos teoricamente, que é a Ordem Jedi. Tá? Eles não tinham uma força militar, eles não tinham... mesmo forças policiais eram muito reduzidas e entre os planetas mesmo não tinha uma força do regime da República. Tudo isso eram os Jedi, em forma de diplomacia e tudo mais, eles que resolviam todos os perrengues. No episódio 1, por conta dessa crise comercial entre a Federação de Comércio e a República, o senador Palpatine começou a articular apoio dentro do Senado para depor o chanceler que estava em poder na época, que era o chanceler Valorum, e ascender ele mesmo ao poder, como ele de fato consegue. A partir daí, o Senado já tinha uma estrutura bem dividida, né? A gente já tinha aqueles que apoiavam o Palpatine muito fervorosamente e aqueles que eram mais descrentes em relação a ele. E a situação ao longo de 10 anos, ela foi se consolidando assim, com essa cisma dentro do Senado. Até a gente chegar no episódio 2 e já mostra esse estado de divisão bem forte e bem visível dentro não só do Senado, mas da própria República. E o que vai mostrando ao longo dessa trilogia é que, na verdade, o Palpatine vira um mestre da manipulação. Então, no episódio 2, que se chama Ataque dos Clones, apesar de os clones só atacarem faltando 20 minutos pra acabar o filme. Esse, na verdade, considero o filme mais chato assim da trilogia. Conversa demais. Eu considero também o mais chato da prequel. Mas assim, dá pra tirar bastante coisa legal desse filme, especialmente essa parte de como você consegue criar toda uma narrativa de um conflito para você conseguir fazer com que pessoas que estavam, o apoio político que estava descrente em relação a você, começar a vir para o seu lado. Com todo esse negócio, toda essa ameaça da Federação, com o exército de droids deles, é criado um exército para a República, chamado os Clones. E dentro de toda essa questão, o Palpatine consegue poderes emergenciais dentro do Senado. Então, basicamente, por estar no estado de guerra, ele simplesmente entra meio que num estado de exceção. Um estado de exceção total dentro da República Galáctica, que ainda é República. Então, isso que o Palpatine acaba fazendo é justamente, aos poucos, ir rompendo com todos os preceitos democráticos que estavam dentro dessa República. Os Jedi, nesse momento, já não são diplomatas, eles são guerreiros. Não era o papel institucional deles, até eles começam a se questionar. A doutrina Jedi, né? Eles eram diplomatas mesmo, eles tinham sabres de luz e tal, mas o sabre de luz é a arma de um Jedi para situações extremas, né? Você nunca vai ver um Jedi atacando primeiro, por exemplo. Ali, pro cara fazer uma articulação toda para trazer a Ordem Jedi, que é uma instituição pacifista, super tolerante, que preza pela diplomacia em primeiríssimo lugar, deixando a violência como última instância, tem que ter uma crise muito grave, né? E como o Tiga falou, os Jedi agora eles são generais, eles lideram o exército, cada mestre Jedi é um general, tem seu próprio regimento de clones, sabe? Lidera batalhas, vence batalhas, faz estratégias, que é algo que começa também a minar a própria confiança do povo, né, na Ordem Jedi. Poxa, eles eram para ser os representantes da paz e da justiça, né? E agora eles estão liderando o exército, como assim? Tem algo estranho aí, né? E entra um debate que foi levantado aqui, né, e que apareceu no livro também de Como as Democracias Morrem, que às vezes uma ditadura não começa necessariamente por um golpe, ela na verdade tem mais a ver com a deterioração das instituições, as transformações que acontecem dentro de um determinado, né, estado, do que qualquer outra coisa, né? No terceiro episódio, ele já se passa, se não me engano, 4 anos depois do episódio 2 e mostra a guerra dos clones entre a Confederação dos Sistemas Independentes, que era, né, praticamente uma evolução da Federação de Comércio que a gente viu no episódio 1, né? Toda uma articulação antirrepublicana que estava declarando independência em relação à República. A gente vê o exército de droids da Confederação de Sistemas Independentes
contra o grande exército da República, que é formado por clones. Liderado pelos Jedi, só que tudo sob o comando do chanceler Palpatine. O cara, na verdade, ele do lado da República, ele estava como chanceler, e do outro lado ele estava como um Lord Sith chamado Darth Sidious, que ninguém sabia qual era a identidade desse Lord Sith, e nem mesmo os que estavam contra a República, por exemplo, Conde Dooku, General Grievous, que eram outros comandantes, sabiam da identidade do Palpatine, sabiam que ele jogava do outro lado, ninguém sabia. Então, todo esse negócio mostra como ele conseguiu articular o conflito nas duas frentes, tendo total controle da situação e, aos poucos, conseguir fazer com que os Jedi fossem se tornando inimigos dentro da República. Então, ele cria essa narrativa, aos poucos, que culmina na cena de que tentam assassinar ele, os Jedi vão lá para prender ele, e um dos Jedi está prestes a assassinar ele, e nisso entra o Anakin, que logo depois ele se tornar o Darth Vader. Nesse momento, tendo uma conexão muito forte com o Palpatine, assim, extremamente íntimo a ele, por promessas que o Palpatine fez de que poderia salvar a esposa do Anakin, que estava grávida, poderia morrer, ele acaba passando pelo lado negro da força, matando esse outro Jedi que estava lá para prender o Palpatine, mas nesse momento, mesmo assim, fica claro como os Jedi também já ultrapassaram da linha, que esse Jedi deveria prender, o Mestre Windu deveria prender o Palpatine. Ele fala que não, vou matar ele aqui agora, e isso é um dos motivos que faz com que o Anakin vá pro lado negro, porque ele também passa a ver os Jedi como assassinos e como que se ele sempre tivesse vivido nessas mentiras da Ordem Jedi. Então aí começa o grande despurgo dos Jedi. Eles começam a perseguir todos os Jedi, os exércitos de clones se voltam contra os Jedi, matam um monte de Jedi. E dessa forma, com toda essa narrativa de que os Jedi são inimigos, então uma perseguição toda pela galáxia com os Jedi, que o Palpatine tem força, tem popular e força militar para criar um grande império galáctico. Então a partir daí que aí vem aquela frase que a Padmé fala, então é assim que as democracias morrem, com um aplauso estrondoso. Então é assim que a liberdade morre. Um estrondoso aplauso. Porque ele tinha muito apoio popular. Se a gente vai fazer uma análise com, por exemplo, países hoje em dia que acabaram caminhando para esse movimento mais autoritário, por exemplo, na Venezuela, basicamente não teve uma ruptura, não teve um golpe, não teve um movimento de militares tomando o poder com Chaves ou com Maduro agora. Não só lá, né? A gente tem Sim. Hungria, Itália, Polônia, Sim. Turquia, não, Brasil não. Brincadeira. Entre outros, né? Então, e aí o episódio 3, ele termina, após tudo isso que o Tiga narrou, ele termina, né, com a gente vendo finalmente Anakin Skywalker se transformar em Darth Vader, o Império formado. Já uma das últimas cenas do filme é inclusive a Estrela da Morte sendo construída. Então a gente percebe que aquilo tudo já estava em movimento desde antes, né? O Império não começou a se formar a partir da declaração do Palpatine se proclamando imperador. O Império já existia de antes, né? Toda a estrutura bélica, a estrutura administrativa já estava a postos. Tudo que faltava para ele era a deixa que os Jedi muito ingenuamente deram para ele. Isso nos leva à percepção de que as crises em geral, elas costumam ter base social, né? Nada acontece se as pessoas não apoiam determinadas ideias. E aí a gente chega na segunda parte, na segunda trilogia, em que justamente o papel da sociedade vai ser mais bem explorado. Como é que fica essa história no 4, 5, 6? A segunda trilogia, que é a chamada trilogia original, é a que todo mundo gosta. Tá? Se você perguntar pro seu pai, ele vai falar que ele assistiu Star Wars quando ele era pequeno, passou um dia inteiro na fila, tudo mais, saiu, comprou sabre de luz, tudo mais. É essa, tá? A gente tá falando dessa. Luke Skywalker, Darth Vader, tudo mais. O que mais tem concordar dessa trilogia, as únicas coisas polêmicas que tem nessa trilogia são o beijo de incesto do Luke e da Leia, né? Uhum. E os Ewoks, que são ursinhos carinhosos lutando contra o Império. São bichinhos de pelúcia muito fofos. que Revolucionários. Eles são revolucionários, Ai, eles gente. derrotam. O R2 até se empolgou, vocês viram, né? Os Ewoks derrotam, né? Derrotam os Stormtroopers. Imagina, um soldado armado com uma armadura resistente a tiro, porrada e bomba, Correndo na tudo pedra. mais. E, uns ursinhos vindo em cima deles e derrotando eles, né? Na porrada, estilingues. cara. Com estilingue e tudo mais. O que a gente pega, tipo, na trilogia
original, dessa questão de como a sociedade se levanta, que tem um império, tem uma força institucional muito forte, tem uma força militar muito forte, consegue conquistar outros planetas e outros sistemas à base da força mesmo. Então tem muita coisa super errada nesse sistema, como por exemplo escravidão, como por exemplo genocídio. Então essa parte da população que acaba se revelando são os chamados rebeldes. E você já deve ter ouvido, por exemplo, em países que estão em conflitos, por exemplo, na questão da Síria, já vou falar os rebeldes sírios. Então, basicamente, é um paralelo bem parecido com isso. Eles não têm tanta força institucional, eles não têm o mesmo poder militar, mas eles acabam conseguindo, aos poucos, tirar essa força do Império, conseguir derrotar todo esse arsenal militar que ele tem, como acontece no primeiro filme logo com a Estrela da Morte. E aí a gente tem pessoas que vão para um lado, mas seguem uma via mais violenta, e pessoas que seguem uma via mais diplomática de diálogo, né? Tudo isso está dentro da rebelião. Eu acho que é por isso que, na verdade, tem tanto consenso de que a maioria gosta da trilogia original, porque se a gente para analisar, é uma questão simples, fica bem claro quem é do bem. São os heróis da rebelião e quem é do mal, que tem a Estrela da Morte, tem o Darth Vader com aquele capacete preto. Você tem toda uma questão assim que você olha e fala, nossa, eles realmente são do mal, eles explodem planetas e tudo mais. Que assim, a parte que todo mundo, que eu falei que todo mundo menos gosta, que são os Ewoks, que eles acabam sendo parte crucial para derrotar o Império, sem brincadeira, são ursinhos que derrotam o Império. Tem uma analogia legal que o George Lucas fala que ele queria passar, que era na verdade sobre a questão da Guerra do Vietnã, que você tinha... Os vietnamitas não tinham o mesmo poder militar que os norte-americanos, e mesmo assim, com táticas de guerrilha, conseguiram meio que dar uma invertida na situação. E é isso que ele quis mostrar com os Ewoks conseguindo derrotar o Império. Foi assim, um exemplo mais máximo de que, apesar de todo o avanço tecnológico, não consegue suportar a força de um levante popular. Mesmo antes dos Ewoks, né, a gente tem no episódio 4, as táticas de guerrilha elas são um pouco adaptadas, né? Então a gente tem o Império com uma arma de destruição em massa com o poder de destruir planetas, como a Estrela da Morte, que perde uma batalha contra 30 naves leves, como X-Wings, por besteira, né, que é o que acontece no episódio 4. E mesmo depois, apesar dos rebeldes terem ganho, a vitória para eles nunca é completa, porque eles ainda estão enfrentando uma força muito mais poderosa que eles. Então, destruíram a Estrela da Morte? Ok, destruímos, mas agora eles sabem onde a gente tem a base, então a gente tem que sair daqui para outra. E mesmo do episódio 6, quando eles derrotam o Império, conseguem matar o Imperador, na verdade o Vader que mata o Imperador para salvar o Luke, o Vader se redime dos últimos momentos de vida, tem toda aquela comemoração que aparece lá, todo mundo dançando com os Ewoks, que beleza, acabou tudo. Isso não é tão explorado depois, mas fica claro depois no episódio 7 que na verdade eles meio que não ganharam essa guerra. Todo aquele arsenal militar que o Império tinha, os que sobraram pegaram, fugiram e se esconderam durante um tempo. Eles reuniram as forças deles e acabaram voltando como que a gente vai ver na trilogia nova, que é a Primeira Ordem. Aproveita então que já tá falando disso, já conta pra gente o que tá vindo por aí nessa nova trilogia. Sim. Essa nova trilogia tem muita polêmica, né? Desde questões assim, que o primeiro filme, episódio 7, o pessoal fala que é uma reciclagem do episódio 4, porque tem a terceira Estrela da Morte, basicamente eles reciclam 3 vezes o mesmo roteiro. E aí o que acontece nessa trilogia nova é que basicamente eles quiseram trazer essa nostalgia que o pessoal sentia com esse episódio, com a trilogia original, que muita gente perdeu com as prequels, que foi muito pra política muito densa, não tinha tantos personagens da trilogia original. E então o que eles fazem é justamente jogar um pouco mais pra trilogia original, volta Han Solo, volta Chewbacca. O pessoal critica muito esse episódio 7, até por uma questão que a gente pode até entrar, que é a coisa que eles mais abraçam nessa trilogia nova, que eu acho que é esse tema de vamos celebrar o passado, mas ao mesmo tempo vamos abandonar, que a gente hoje vê, principalmente em muitos países, a questão da nostalgia de tempos políticos que aparentemente eram melhores, mas ninguém sabe por que eram melhores, ninguém sabe por que a gente tem que fazer a America Great Again. Quando que a América foi muito grande. E então é isso que eles trazem nessa trilogia nova. Especialmente eu acho que no episódio 8 fica muito claro isso, que eles querem romper total. Isso acontece porque quando a gente tem o final do Império no episódio 6, a bibliografia complementar ela até indica, né, que o Império não acabou no episódio 7, ele durou 1 ano depois daquilo ainda, e foi substituído pela Nova República. A questão é, a Nova República ela foi instaurada, mas ela não entregou tudo o que ela prometia.
né? Um dos primeiros passos deles foi extinguir exército, foi dar mais poderes para os planetas em si, para os planetas individualmente. Sistema mais federal, portanto. Sim, exatamente. De um ponto de vista de organização política, isso é ótimo. Mas para pessoas que acabaram de vir de décadas de exploração, de uma mentalidade extremamente conservadora e de totalitarismo, as pessoas não estão prontas para lidar com isso logo de cara assim. Então, ao longo dos 30 anos seguintes, houve paz, houve equilíbrio, na força também, mas as pessoas elas ainda estavam um pouco de pé atrás com a Nova República. E é aí que a gente chega na Primeira Ordem. Ela é basicamente os resquícios do Império. Tá? Todos os militares que não estavam em Endor e em Jakku, que foi a última batalha do Império contra a Rebelião, todos esses militares que não participaram desse final do Império, eles sumiram. Tá? Foram para uma parte da galáxia que é literalmente conhecida como regiões desconhecidas, que ninguém nunca foi para lá. E lá o Império se reorganizou, o Império se reinventou, surgiu com uma doutrina nova, que era: você precisa primeiro ter ordem. Primeiro, ordem. Primeira ordem. A partir disso, a Primeira Ordem tenta fazer uma reincursão na galáxia e já chega com os 2 pés no peito na voadora, com uma arma nova de destruição em massa que, ao invés de destruir um planeta só, destrói 5 de uma vez, como a gente viu no episódio 7. Entrando para essas questões da trilogia nova, que vocês veem muita polêmica, o pessoal atacou muito essa trilogia nova falando porque agora vocês vão colocar uma menina como principal e vão colocar um outro ator negro só para agradar esse pessoalzinho aí da esquerda. Então ficou um negócio muito assim chato, sabe? Engraçado, né? Porque tem uma mulher, um negro. Sim. Aí agora não pode. Sim. Tá errado. Todas as trilogias anteriores era sempre homens brancos, héteros, cis, sempre. Sim. Tanto que a gente vê toda essa questão da parte tóxica dos fãs de Star Wars, que a Daisy Ridley, que é a atriz principal que faz a Rey, ela deletou a conta do Instagram dela de tanto assédio que ela estava sofrendo ali. A atriz que faz a Rose no episódio 8, como é o nome da atriz? Kelly Marie Tran. Ela também deletou o Instagram dela, era o primeiro papel de filme dela que ela conseguiu e assim, xingaram pra caramba ela, falaram coisas assim absurdas. Eu entendo às vezes você não gostar muito do personagem da Rose, eu assim, acho ok o personagem dela, mas é uma atriz, sabe? Você vai atacar A pessoa tá trabalhando, sabe? Ela conseguiu a primeira oportunidade num blockbuster, Sim. sabe? Logo em Star Wars, fãs adultos que não sabem se comportar em rede social. É o famoso não seja esse cara. Se você já fez isso, ainda tem que se arrepender. Se não fez, nunca faça. Muito Por feio. favor. Gente, brigadíssimo pela presença, pela aula de Star Wars aqui pra gente. Fez um apanhado de quase toda a trilogia. O Mujica apareceu aqui, não sei se ele tá aparecendo aí. Então, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, gente. O rolê é outro. Pode falar rolê? Pode? Pode. Tá ok. Tem que mudar isso aí. Luke Skywalker, Darth Vader e tudo mais. Lucas Skywalker. Lucas Skywalker. Era meu nick.